Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos de volta ao canal Fel. E a reação e as opiniões de hoje vão ser em cima do vídeo Jogadores que floparam feio. Lembrando que é um termo assim que pode ser mal interpretado e tipo, geralmente jogadores que floparam são aqueles que tiveram uma grande expectativa em cima, que foram muito bem nas categorias de base, ou que ao menos tiveram ali uma ou duas temporadas muito boas, onde se colocou bastante esperança em cima deles, onde se colocou assim bastante, vamos dizer, grana também em cima dos caras, mas foi investido uma boa grana em cima desses caras. Por exemplo, você pega um jogador que se destacou bastante na base de um time, puxa para outro, sobe ele, só que o moleque não faz nada. Então a gente tem vários exemplos, principalmente aqui no futebol brasileiro, que é tão abastado de grandes talentos. Eu acho que pelo menos aí um terço, ou cara, sei lá, parece que recentemente está tendo muitos jogadores assim que tinham muito potencial, e alguns até que tem bastante potencial. Posso citar, por exemplo, sei lá, o Renier, cara. O Renier, porra, o Renier, se você olha, você pensa que o Renier tem uns 30 anos já, de tanto tempo que você ouve falar dele. Mas não, o Renier tem, se eu não me engano, 21 anos, cara. É muito novo, tá ligado? E é um jogador que, cara, já pisou em tudo quanto é time, cara. Um outro exemplo do Flamengo mesmo, Felipe Viseu, cara. O Felipe Viseu, se você pega o Felipe, se eu não me engano, o Flamengo de 16, 17, que ele tava ali ainda, pô, ele joga junto com o Vinícius Júnior. E tipo assim, ele, cara, não tinha o mesmo hype, não tinha a mesma, não se esperava a mesma coisa que se esperava do Vinícius Júnior com o Felipe Viseu, mas o Felipe Viseu parecia que ia deslanchar, parecia que ia ser um baita jogador, no mínimo ali um bom jogador, e cara, flopou pra caralho, tipo assim, decaiu demais. E, pô, pegando o exemplo de outros clubes, cara, a gente pode, porra, e sempre um time ou outro sempre vai ter uma promessa, uma grande promessa, ou várias grandes promessas que acabam não dando certo, entendeu, cara? E que acabam rodando por uma porrada de clube, mas no final do dia acabam se estabilizando em lugar nenhum. E, cara, essa é a vida, não tem como, não tem, como se diz, como prever. Porque às vezes um jogador que começa muito mal, um jogador que começa sem hype nenhum, acaba se tornando um grande jogador, acaba se tornando um baita jogador. E às vezes um cara que é super estrelado, que tem um monte de patrocínio, cresce rodeado de muita gente, pô, Jean Cher é um grande exemplo, acaba não virando nada, cara. Então é isso, cara. É muita questão de expectativa e principalmente futebol que é desempenhado na base. E, tipo assim, a gente espera. Eu sei que futebol de base não é a mesma coisa do futebol profissional, cara, porque dá uma grande diferença. Só que, querendo ou não, você vê, cara, um jogador, por exemplo, aquele Camarda do Milan. Ele tá com 16 anos. Tipo assim, o moleque fez, porra, quase 1.000 gols na base do Milan, tá ligado? Então, quando ele sobe profissional, ele acabou de subir profissional. Você espera que com o tempo ele repita pelo menos ali metade disso. Mas muitas das vezes não é o que acontece. Não é o que eu tô esperando, entendeu? Por exemplo, o Endrick também, o Endrick fez gol pra caralho na base. E aquilo, o Estevão, pô, com o papo de, pô, Mercinhos, caralho. Então é isso, cara. Tem muito jogador aí que pode se tornar uma grande estrela ou também pode acabar entrando meio que nessa lista. E a gente vai estar reagindo aqui, olhando e vendo se a gente realmente concorda que esses jogadores. Tipo assim, provavelmente aqui a gente já começa a ter o Ganso topado na tela. Então, o Ganso é o grande exemplo. E a gente vai dar uma olhada, ver se a gente concorda, se a gente não concorda, e também dar os nossos pontos aqui, a nossa opinião, para ver se ali é compatível com o cara que tá produzindo o vídeo, que aliás, se eu não me engano, é o Foot Day, né, cara? Um canal bem bacana aí. E vou até deixar meu like aqui para não esquecer. Então, partiu. O Paulo Henrique Ganso, sem sombra de dúvidas, meus amigos, era um dos maiores talentos, né, uma das maiores promessas do futebol brasileiro naquela época do Santos. E ele era um ótimo meia, armava muito bem as jogadas e tinha um potencial muito surpreendente. Mas aí tu olha pra carreira do mano, né, e pensa o seguinte: o que será que aconteceu com aquele Paulo Henrique Ganso que a gente conhecia? Pois o homem simplesmente não rendeu e acabou flopando feio. Hoje então Cara, eu discordo, tipo assim,
Eu não sei se ele vai dar mais algum ponto, mas eu discordo assim. O Ganso do Santos realmente não tem comparação, principalmente aquele Ganso de 2010. E uma parte ali do Ganso de 2011 não tem comparação com o restante da carreira dele, realmente. Se você pega aquele Ganso desse curto período e compara com o restante da carreira do Ganso, realmente é um negócio assim que você não entende o que aconteceu. Você pode meio que colocar a culpa naquela lesão que ele teve ali durante a Copa do Brasil, você pode tentar achar algum fato, ou ele, teve toda aquela questão do plano de carreira dele não ter um plano de carreira, o Neymar ter, e ele meio que ser dito como melhor que o Neymar e tal, que se esperava mais dele do que do Neymar e vice-versa. Mas dentro do futebol nacional, eu acho que o Ganso tem uma baita carreira. O Ganso tem uma carreira muito foda, tem uma carreira muito boa. Mas a questão do Ganso é que ele não atingiu, eu acho que não atingiu 20% daquilo que ele parecia ser, entendeu? Só que... E na Europa ele foi aquilo, Sevilha, não jogou nada. No Sevilha, teve muitos problemas de relacionamento, mal jogou e tal. Aí foi pro Amiens, um time fraquíssimo da França, que se não me engano tá em terceira divisão hoje em dia, e não conseguiu jogar também. Então, cara, pegando o âmbito nacional, eu acho que o Ganso tem uma boa pra uma carreira foda. Agora, pegando num total e tudo aquilo que se esperava do Ganso, ele não chegou a 10% daquilo que se parecia que ele poderia jogar, entendeu? Mas ele é um baita exemplo, é um exemplo assim crasso de jogador que, cara, não... Se você, tipo assim, você tenta buscar explicações, mas você não consegue. É um negócio assim que, cara, é um desperdício de talento absurdo, cara. É um negócio assim sem tamanhos, porque o Ganso jogava demais, cara. Eu era bem pequeno na época, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu acho que tinha uns 8, 9 anos, e, cara, ver o Ganso jogar assim, ver o Ganso, né, aquele Santos de 2010, 2011, cara, era sensacional, era um espetáculo, cara, era um entretenimento, assim, à parte, que, tipo assim, fazia o dia quando tinha o jogo do Santos, absurdo. A gente vai conhecer 5 histórias parecidas, começando então pelo próprio Paulo Henrique Ganso, que simplesmente dominou o futebol brasileiro naquele Santos histórico que tinha Robinho e Neymar, formando um trio muito bom de bola, com o Ganso orquestrando toda aquela meiuca do Santos. Ganso sempre foi um jogador técnico, né, dependente então de sua visão de jogo e tudo mais, e habilidade nos seus passes, porém, o futebol moderno, cara, sempre exigiu maior intensidade, movimentação e muito mais físico, o que honestamente, cara, agora a gente lembra daquele bagulho lá quando ele tava no São Paulo, que o Galvão Bueno meio que fala que ele meio que tinha um estilo de jogo meio parecido, se não me engano, com o Pirlo, e que, talvez ele se daria muito bem na Europa. E, claro, o Seedorf meio que dá uma rachada no Galvão Bueno e fala, não é bem assim, na Europa ele não joga desse naipe, no futebol italiano ele não vai jogar desse naipe. E ele foi pro futebol espanhol e meio que se provou mais ou menos aquilo ali. E novamente, e depois ele foi pro futebol francês, tá ligado? E não conseguiu, tá? Então acho que se ele tivesse ido pro futebol italiano, teria sido até pior, né, cara? Então, meio que o Seedorf tinha razão, tá ligado? E realmente, essa parada do futebol atual exige muito disso do jogador, cara. Existe muita agilidade, existe um pensamento muito rápido. E o Ganso, ele tinha muita classe, só que acho que pro futebol europeu, acho que ele realmente não serviu, não deu para se adaptar, e ele rapidamente ficou obsoleto, tá ligado? Mas, igual eu tô te falando, o futebol brasileiro foi uma coisa, mas é claro, obviamente, sem chegar àquele ápice que a gente achou que ele chegaria. E no futebol europeu, não existe Ganso, não existe um parâmetro, não existe Ganso ter jogado no futebol europeu. O Ganso não fez nada no futebol europeu. Nada. Cara, pesou muito pro lado do Ganso ter uma carreira de sucesso, pois ele, embora fosse um sniper dos passes, o homem tinha um corpo de areia, se é que você me entende. Qualquer coisinha que encostasse nele, ele simplesmente se lesionava demais. Como uma lesão que sofreu no joelho lá em 2010, enquanto ainda estava jogando pelo Santos, e apesar de voltar aos gramados, né, ele nunca recuperou totalmente o seu físico e mobilidade que ele tinha antes dessa lesão acontecer. Ele também, meus amigos, não conseguiu se adaptar completamente
justamente ao estilo de jogo e ao ritmo acelerado dos grandes clubes europeus, onde esse estilo acabou pegando aqui também no Brasil um tempo depois, ou as exigências do futebol contemporâneo, né? E honestamente, cara, as escolhas e pressão que ele sofreu durante a carreira meio que também o prejudicou, embora seja a sua culpa mesmo. A saída do Santos para o São Paulo em 2012 foi muito controversa, já que ele estava em um momento difícil de sua recuperação física. Sua transferência para o Sevilha em 2016 parecia também muito promissora, mas ele não conseguiu se firmar lá na Europa, retornando ao Brasil após uma passagem muito discreta e sem muita duração por lá. O que realmente lasca e fode a maioria das carreiras desses caras acabam sendo eles mesmos, mas também as pessoas que enxergam figuras icônicas. É basicamente isso, cara. O fracasso, entre aspas, da carreira do Ganso foi um emaranhado de coisas, pô. Babaquice da própria parte dele e uma questão de ciúmes com o Neymar, provavelmente. E também, pô, cara, ele se machucava muito, cara. Ele machucava muito, 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 muito mesmo. E toda essa questão de adaptação ao que o futebol estava se moldando naquela época, entendeu? Então, essa série de fatores meio que lascaram com o progresso que o Ganso poderia fazer, cara. E, pô, no Sevilha, igual eu falei, pô, no Sevilha não jogou nada, no Amiens não jogou nada. Aí a gente pega um recorte ali, ele tem muitos bons anos no Fluminense, teve aquele período no Santos, e é isso. Novamente, futebol brasileiro, ok, teve uma carreira boa, ganhou vários títulos importantes, mas, como eu disse, num todo o Ganso sim flopou. O Ganso sim foi um flop bem absurdo, porque se esperava o Ganso estar na seleção até hoje, possamos dizer assim, cara. E mais ou menos ali no mesmo pique do Neymar, mas não foi o que aconteceu. E, novamente, tanto por questões físicas e também provavelmente por escolhas muito equivocadas dele. Infelizmente ele acabou se tornando um jogador qualquer, podemos dizer assim, um jogador totalmente descartável do passado neles, fazendo comparações muito injustas, o que dificulta então o desenvolvimento deles como jogadores. Ganso foi chamado de um novo Zico, o novo Sócrates e tudo mais, pois lembrava o estilo de jogo do ídolo do Flamengo e também o Sócrates que jogava pelo Corinthians. Mas não só isso, como Ganso surgiu ao lado do Neymar no Santos e ambos eram considerados os grandes talentos daquela geração. Porém, mano, enquanto o Neymar crescia e conquistava espaço internacional, o Albion Online é um MMORPG sandbox no qual você escreve sua própria história em Ganso acabou ficando para trás, o que é normal, né? Muitos críticos apontam que o Ganso não evoluiu taticamente ao longo dos últimos anos, mantendo um estilo de jogo muito previsível e muito limitado lá dos anos 2010. E honestamente, meus amigos, eu concordo pra caramba com quem fala isso, pois embora ele seja muito bom e tenha picos daquele jogador que um dia ele já foi, é muito pouco para quem a gente esperava que ele fosse. Nos últimos anos, o Ganso teve bons momentos, né, no Fluminense, mostrando lampejos de sua qualidade técnica e tudo mais, contudo ele nunca alcançou aquele status de craque internacional que muita gente esperava que ele alcançasse, inclusive eu. Sua carreira não é um fracasso total, longe disso, mas é um exemplo claro, meus amigos, de como talento bruto não basta no futebol sem muita evolução, adaptação e fatores externos. Exatamente, cara. Talento é muito bom e talento, pô, a gente vê o Messi aí. Talento é um bagulho muito foda, mas é aquilo, se você não tiver um mínimo de dedicação ali, se você não conseguir trabalhar, se você não tiver um mínimo de força de se adaptar às novas tendências, você fica para trás, você é esquecido, você é jogado na sarjeta. E, pô, é basicamente isso, cara. Então, você aí, jogador, que tá querendo ser jogador, tá na base de algum clube, tome bastante cuidado, sempre procure estudar tática. Não apenas ache que meu talento vai me levar muito longe. Pode ser que leve, mas, cara, estude. Tenha conhecimento sobre o futebol além das quatro linhas. Pô, estude a regra, estude tudo, tá ligado? E tem outras opções, tá ligado? Não coloque tudo em cima do futebol, porque o Ganso ainda teve sorte que ele conseguiu jogar bem em muitos momentos, mas eu já vi jogadores que infelizmente caíram no ostracismo porque, cara, acabaram se lesionando, tomaram decisões totalmente erradas e meio que se perderam na carreira e acabaram não conseguindo ter o sonho nem de chegar a um clube profissional
ou, tipo assim, jogar de forma concisa, de forma constante, tá ligado? Então, sempre tenham cuidado, gente. Tenham mais de uma opção e nunca se encostem apenas no talento. Tenha dedicação, estude, entendeu? Estude e muito, cara, porque conhecimento é um bagulho que ninguém vai tirar de você, isso você pode ter certeza. Favoráveis, né? O que sinceramente acabou faltando muito pra ele. E a gente continua falando de brazucas aqui na lista, dessa vez saindo de Ganso pra Pato, né? Exatamente, falamos então de Alexandre Pato. Quando iniciou sua carreira, todos ficaram impressionados com o Alexandre Pato e aquela sua maestria magnífica, né, de marcar golaços. E tudo indicava, meus amigos, que Pato seria uma espécie de novo Ronaldo Fenômeno, que já estava muito gordo e não aguentava mais o pico de jogar em alto nível. Mas uma série de acontecimentos levou o Pato então a um Eu acho que o Pato eu não acompanhei muito ele, entendeu? Porque ele não ficou também muito tempo aqui no futebol brasileiro, pra falar a verdade. Mas o Pato, cara, o futebol brasileiro, eu falo no início ali, quando eu comecei a acompanhar. Depois ele vem pro Corinthians, aí tem aquelas passagens lá pelo São Paulo, que eu nunca achei grande coisa. Mas, igual, por exemplo, o Pato realmente, ele não... Cara, ele não tem, tipo assim... Eu acho que comparado em questão de carreira com o Ganso, o Pato realmente é quase nulo, entendeu, cara? Porque aqui no futebol brasileiro, no máximo, ele teve poucos lampejos e alguns resquícios de alguma coisa no São Paulo. Pô, eu não preciso nem falar pra torcida corintiana o tanto que eles gostam do Pato. E, cara, depois disso, pô, futebol dos Estados Unidos, na China, teve aquelas transferências totalmente nada a ver pra Sevilha, pra Chelsea do nada, tá ligado? E, cara, o Pato, pra mim, é um jogador assim que, porra, nunca fedeu nem cheirou, tá ligado? É, por, por eu nunca ter acompanhado ele muito mesmo, e também porque, cara, é um jogador que eu nunca vi nada demais nele, cara. E quando... é claro, ele teve muitos bons momentos, principalmente na base, bem no comecinho dele no Inter e tal, e aqueles... Acho que os 2 primeiros anos, ou o primeiro ano, acho que os 2 primeiros anos dele no Milan, muito bom, aquele golaço que ele faz na Champions do Barcelona, onde ele dá aquela arrancada maravilhosa. Mas eu acho que o Pato virou um jogador de highlights, entendeu, cara? E isso meio que sustentou a carreira dele aí até quase recentemente. Se eu não me engano, ele em 2023 ele ainda tava no São Paulo, tá ligado? E o Santos queria ele, se eu não me engano, teve uma época que o Palmeiras queria, entendeu? E, cara, o Pato pra mim é aquele verdadeiro fede não cheira, cara. Pra mim, não faço nem questão, tá ligado? Um jogador assim que realmente, cara, eu não tenho nenhuma boa lembrança, eu não tenho nada assim a agregar sobre o Pato. Nada mesmo. declínio abrupto na carreira e sendo considerado uma promessa que nunca se concretizou de verdade. Ele surgiu no Internacional do Rio Grande do Sul, onde desde muito cedo mostrou que era muito diferenciado e muito bom de bola. Com 17 anos, era um jogador a nível seleção brasileira e não é exagero falar isso. E se tu conhece a Europa, eles não perderam tempo pra Like going fast? Think you can do it? ficar de olho no moleque, mais especificamente o Milan, que o contratou, e dali pra frente só foi pra trás, já que o Milan tinha uma joia em suas mãos, a ser lapidada e tudo mais, e ao mesmo tempo eles tinham uma bomba relógio, um jogador potencial pro futuro e que ao mesmo tempo poderia ser uma perca de tempo e também de dinheiro, e no fim das contas foi isso mesmo que aconteceu. No início ele surpreendeu geral no Milan, que tinha uma esperança que ele fosse, sei lá, uma espécie de novo Shevchenko, e realmente ele teve ótimos momentos por lá, como o seu gol relâmpago contra o Barcelona, onde ele mostrou que realmente era diferente. E eu até lembro, mano, do Cafu falando que o Pato era visto como um puta cracaço de bola, e que na Itália era visto como um sucessor até mesmo do Ronaldo Fenômeno por lá. Cara, o Cafu vim e falar pra você que você, porra, tinha potencial pra ser um dos melhores jogadores do mundo, cara, mano, é maluquice. O Cafu falar que tinha que meter a porrada em ti pra poder te parar porque tu era um absurdo, cara, eu enxergaria, tipo, eu me sentiria muito foda, cara, mas infelizmente não se concretizou. E é isso aí, Pato realmente esse aqui é um flop que eu não tenho como nem dar alguma desculpa ou falar assim, cara, ele teve isso e aquilo, não. Cara, eu não consigo falar um título do Pato, cara, eu não consigo
tipo assim, falar algum título. Eu não consigo lembrar de algum título que o Pato tenha ganho, seja no futebol brasileiro. Acho que no Milan ele deve ter ganhado o campeonato italiano de 2011. Foi aquele último antes do... Que depois o Milan ficou, 12 anos sem ganhar nada, tá ligado? Mas é isso, cara. É basicamente isso. Contudo, ele sofreu uma sequência de lesões musculares que interromperam sua evolução e limitaram seu desempenho. E mesmo voltando dessas lesões, que perduram por muito tempo, né? Ele sempre se lesionava de novo. Apesar de ter técnica apurada e muita velocidade, Pato nunca foi muito consistente não. Ele alternava momentos brilhantes com atuações apagadas, o que prejudicou sua permanência em clubes de alto nível lá na Europa. Pato então acabou rescindindo seu contrato com o Milan após altos e baixos e retornou ao Brasil com apenas 23 anos de idade. O que, mano, honestamente é uma parada paia demais, pois se tu olhas hoje em dia, tu vê que geralmente esses craques que jogam muito tempo na Europa só retornam com uma idade muito avançada, entre 30, 35 anos a 40, mas o Pato foi diferente, retornou ao Brasil muito jovem, onde ali só foi ladeira abaixo mesmo. Foi uma passagem tosca no Corinthians, sendo inclusive considerado a pior contratação da história do Timão, foi uma passagem ruim no São Paulo, foi pra China e depois disso sumiu do mapa. O retorno ao Brasil para o São Paulo também não trouxe impacto algum, né? E ele passou a ser visto como um jogador sem fome de vencer. Muitos críticos apontam que Pato não lidava bem com a pressão e parecia acomodado em momentos cruciais da carreira, o que limitou sua competitividade em grandes clubes da Europa e também até mesmo no Brasil. Ele deu uma entrevista um tempo atrás, meus amigos, ridícula, dizendo que colocavam muitas expectativas nele, o que por ele ser jovem, tendo aquela mentalidade mais jovial, né, simplesmente se achava um deus. Então ele saía pra beber mesmo e misturava seus problemas pessoais com os gramados e geralmente odiava treinar, o que na minha visão e na minha opinião é balela demais e o cara tem que separar a vida pessoal dele da... É isso aí, cara, esse é um mix. Mas eu acho que tem um certo ponto de verdade aí, cara. Porque a partir do momento que você é tão elogiado, tão colocado num pedestal, você acaba se sentindo um deus inatingível, tá ligado? Aí você pensa, caralho, tudo que eu fizer aqui vai ser foda. Só que aí tá, cara, o seu mental vai pra casa do caralho, ou a sua profissão vai pra casa do caralho, e você meio que começa a flopar, começa a se fuder. E basicamente foi isso que aconteceu com o Pato, cara. Enquanto ele tava concentrado no glamour e nos problemas pessoais dele, o futebol ia de mal a pior e virou o que virou, cara. O Pato com 30 anos não chegou a 1% do que o povo achou que ele seria, entendeu? Então, cara, de certa forma ele até tem razão, pô. Ele se achava um deus, mas ele não era um deus, ele não era o Romário, ele não era, o Edmundo, de certa forma. Ele não era nenhum desses caras, ele não era o Messi, ele não era o Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, tá ligado? Pelo amor de Deus, gente. Da vida profissional, né? Sua trajetória é frequentemente mencionada como aquele fatídico exemplo de um talento que foi muito desperdiçado, tinha muito potencial, mas que acabou não vingando. O próximo caso desse vídeo aqui é realmente bem complicado e bem triste, pois nem foi tanto culpa dele que tal coisa tenha acontecido. Vamos falar então do caso do Loris Karius. Karius, meus amigos, é duramente criticado após aquela sua falha horrenda na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid lá em 2018. Não. Vamos ser sinceros. O jogo inteiro dele foi terrível, cara. Primeiro aquele gol absurdo que ele dá pro Benzema. Depois ele, tipo assim, beleza, a bike lá depois, se não me engano, foi o gol de bike do cara lá, cara, do Bale. Mas, cara, é um jogo totalmente nervoso, ele não sabia o que ele tava fazendo, ele tava perdidaço, ele tava, tipo assim, ele não sabia o que ele tava fazendo, cara. Parecia que era o primeiro jogo dele no profissional, tá ligado? Então, mas mesmo assim, não era motivo pra meio que jogar a carreira inteira do cara no lixo, entendeu? Mas o grande problema foi o peso daquela partida, era uma final de Champions League contra o Real Madrid. E cara, você tomar um frango, falhar daquela forma, jogar mal daquele jeito, tomar um gol de bicicleta e e mesmo vendo o seu time correr atrás, porque o que o Mané jogou depois que o Salah acabou, aquela lesãozinha, aquela coisa deliciosa que o Sérgio Ramos fez com o Salah, o que o Mané fez pra tentar trazer aquele título pra Liverpool, pra Inglaterra, pro Reino Unido,
Mas o cara estava lá para atrapalhar. Então ele ficou manchado, eu acho que muito por causa da perda do título e tudo que significava. Era o Real Madrid, era um final para ser espetacular e o Karius meio que manchou aquilo, entendeu, cara? Porque o Liverpool, em todos os prognósticos, no meu ponto de vista, em todos os prognósticos, o Liverpool, para mim, até era favorito com muitas aspas para ganhar aquele título, porque tava jogando demais, um absurdo. E começa com a saída do Felipe Coutinho. Aí depois o Felipe Coutinho vai pro Barça, né? O Felipe Coutinho não joga a final, não joga o restante. Se não me engano, não joga o mata-mata daquela Champions. Aí tem o Karius cagando no pau e depois, não, na realidade, tem primeiro o Salah tomando aquele golpe do Sérgio Ramos e depois tem o Karius cagando no pau. E um dos únicos que tentou fazer algo assim e ainda quase conseguiu, de certa forma, porque se não conseguiu empatar e teve algumas chances boas ali, foi o Mané. E, cara, nada cooperou para aquele livro, pô. Nada. Seja por incapacidade dos seus próprios jogadores, principalmente do Karius, ou porque, cara, tudo tava dando errado, cara. Tudo tava dando errado naquele jogo. Basicamente, sei lá se era o destino. Onde nem foi sua culpa. Ele entregou um gol a Karim Benzema do Real Madrid, custando caro ao Liverpool e mancharam sua reputação, pois ele era sim um ótimo goleiro, sabia muito bem agarrar com as mãos e tinha uma boa saída de bola. Não é à toa que o Klopp gostava muito dele e ele era o goleiro titular de um dos acabou não dando, né? Mais tarde, cara, foi revelado que ele acabou sofrendo então uma lesão durante o jogo após um choque com Sérgio Ramos, o que mexeu um pouco ali com seu cérebro e seus reflexos ficaram horríveis durante o resto da partida. Mas como só vieram descobrir bem depois daquilo, e já era meio tarde, né, cara? O Real Madrid já tava com a taça na mão, ninguém quis saber. O Karius foi praticamente chutado do Liverpool. Ele era muito vaiado, cara, mesmo quando defendia bem após aquela falha. E os torcedores dos Reds não tinham muita paciência com ele. Após a final, Karius nunca recuperou sua confiança, tanto de si mesmo quanto dos torcedores e do próprio técnico, né? Ele foi muito criticado pela mídia e sofreu com zombarias e muita pressão. A chegada de Alisson ao Liverpool em 2018 basicamente simbolizou a perda de espaço que o Karius tinha lá no clube. Ele então pulou de clube em clube um tempo depois e sua última grande passagem foi pelo Newcastle na temporada 22-23, onde ele novamente foi muito criticado e desde então tá sem clube. Ele deu uma entrevista lá em 2024 dizendo que nunca perdoaria a si mesmo após aquela falha. Os erros na final da Champions League ficaram gravados na memória do público, né? Mesmo anos depois, seu nome ainda é associado. Custou a carreira do cara, mano, esse jogo. Um jogo ruim, às vezes pode fazer um jogador ficar marcado pra sempre. Ainda mais um jogador jovem, um jogador que não tinha tanto nome. Porque, tipo assim, é claro, se o Messi faz um jogo ruim, as pessoas vão falar, pô, um entre 1 milhão, o Cristiano Ronaldo faz um entre 1 milhão. Mas, pô, o Karius, mano, o Karius basicamente sofreu o mal da profissão, tá ligado? E goleiro, cara, ser goleiro é uma profissão ingrata, é uma posição ingrata dentro do futebol, porque no mesmo jogo você pode salvar seu time e entregar a paçoca, entendeu, cara? Então, só pra você ver o nível, tá ligado? Mas é isso, cara. Infelizmente foi isso, mano. Provavelmente eu nunca acompanhei o Karius muito depois daquela final. Eu fui ver alguns highlights, alguma coisa sobre a carreira dele, se não me engano ele é alemão, pai e tal. E... cara, mas é isso, cara. Cara, muito sentido, cara. Porque talvez ele poderia ter sido um goleiraço absurdo, mas... um jogo acabou com a carreira do maluco. Porque nunca mais ele foi titular em time nenhum. Nem no Newcastle. Nem no Newcastle ele foi titular. Nem no Besiktas. Cara, teve um bagulho, se não me engano, do presidente do Besiktas falando que ele era um goleiro horrível, que ele só falhava. Que os caras dispensaram ele, devendo o cara, e ainda tiraram com a cara dele, falando que ele era um goleiro horrível e por isso que eles não iam pagar ele. Provavelmente eles devem ter pagado ele, porque senão, você sabe, né? Entra com bagulho na FIFA e tal, porque é lei trabalhista, tá ligado? O goleiro, o jogador de futebol, ele é um trabalhador como qualquer outro, entendeu, cara? Mas, cara, absurdo como um jogo fudeu. Mas era o jogo, né, cara? O problema é que era o jogo. E, cara, torcida, o clube em si, ninguém teve um mínimo de empatia com o cara. E rebentaram com a carreira do maluco.
associado àquela partida, dificultando a reconstrução de sua carreira, né? Karius ainda tá na ativa, mas passou longe de recuperar o prestígio que teve no início da sua carreira, e ele simboliza, cara, como o futebol de alto nível pode ser cruel, onde um único jogo pode mudar completamente a trajetória de um jogador, sabe? Como eu falei anteriormente, estava tudo bem até a primeira falha dele, e piorou ainda mais após a segunda falha na mesma partida. Mas o que a galera tem que entender também, né, meus amigos, é que o Sérgio Ramos, ele tava na maldade naquele dia. O homem não estava sóbrio e lesionou o Salah no início da partida e logo depois o Karius. Sua história também serve como exemplo dos desafios psicológicos, como eu falei. O próximo caso é menos triste, mas pior do que a do Karius e também a de todos os outros que foram citados anteriormente. Eu tô falando do Bojan. Bojan, cara, foi apontado como o novo... O bagulho do Bojan é um mix de expectativa, pressão, pressão psicológica, tipo, sabe o que tá acontecendo com o Lamine Yamal hoje em dia? Basicamente foi o que fizeram com o Bojan, só que o Bojan não teve estrutura mental, não teve um apoio, não teve alguém ali pra ser o pilar dele, e basicamente virou, cara, muitos problemas psicológicos, cara, o maluco recusou, se eu não me engano, era pra ele estar no elenco da Espanha campeã da Euro de 2008, só que ele recusou porque ele simplesmente tava em pânico, cara, ele tava tendo crises em clima de crises, entendeu, cara, porque você ter toda aquela expectativa de ser o novo Messi, de ser o melhor jogador do seu time, de um time como o Barcelona, que tava começando a ter aquela ascensão com o Guardiola, se eu não me engano, era o primeiro ano do Guardiola, se eu não me engano, e você ir pra seleção já tão novo, cara, destruiu a mente do moleque, e, cara, o Bojan é um caso, assim, que, cara, é triste ver um potencial jogado tão fora, assim, tão precocemente, porque depois ele rodou numa porrada de time, teve alguma estabilidade no Stoke City, se eu não me engano, da Inglaterra, mas de resto, nunca conseguiu florescer, tá ligado? Nunca conseguiu florescer. Ele teve um hype tão absurdo. Eu comparo ele até com o Ansu Fati hoje em dia, cara. Eu acho que o Ansu Fati tá pegando, de certa forma, o mesmo rumo. Lesão, pressão, logo pegar uma camisa que era do Messi, e eu acho que ele tá indo pro mesmo rumo do Bojan, cara. Mas é aquilo, cara. Tomara que ele se recupere, porque se não me engano, o Ansu Fati tem 21 anos, entendeu? Então ainda dá tempo. Mas o Bojan, assim, cara, como eu disse, é um mix de pressão psicológica, pressão mental, falta de apoio, falta de um pilar, e o cara se perdeu total, tá ligado, cara? Se afundou na depressão, ansiedade, lesões também prejudicaram ele, e infelizmente ele não se tornou nada pro futebol, infelizmente. Como pessoa ele deve ser uma grande pessoa, mas pro futebol em si, o Bojan, basicamente, entra no patamar de promessa que nunca floresceu, promessa que nunca foi além daquilo, promessa. O Messi desde muito jovem, devido ao seu talento nas categorias de base do Barcelona, né, a La Masia, onde quebrou recordes e mais recordes de gols. Estrear no time principal do Barça com apenas 17 anos aumentou ainda mais a pressão, né? Esse nível de expectativa pode ser difícil de lidar, especialmente para um jovem jogador. Você viu e ouviu sobre a situação que eu contei do Paulo Henrique Ganso e do Alexandre Pato, dois craques que foram do céu ao inferno porque foram comparados, né? Bojan revelou que sofreu com ansiedade ao longo de sua carreira, especialmente durante sua estreia pela seleção espanhola, o que afetou seu desempenho e confiança. Naquela época, cara, a saúde mental no esporte não era algo tão discutido como hoje, sabe? E isso pode ter limitado o suporte que ele recebeu. Hoje existem muitos profissionais que cuidam do psicológico dos jogadores para que eles tenham uma mentalidade mais vencedora, tá ligado? E se tu não tem essa mentalidade, tu vai sofrer não só no futebol, mas também na vida. Após deixar então o Barcelona, Bojan passou por muitos clubes como a Roma, Milan, Stoke City, Ajax e muitos outros, mas teve dificuldades em se adaptar a diferentes estilos de jogos e também de cultura, né? Essa falta de continuidade prejudicou então seu desenvolvimento, e embora Bojan não tenha tido um histórico extenso de lesões graves, ele enfrentou alguns problemas físicos que contribuíram para a falta de consistência e ritmo em certos momentos, né? Com o passar dos anos, o futebol tornou-se um pouco mais físico e tático, né? O que pode não ter favorecido
parecido tanto o estilo de jogo técnico e leve que o Bojan tinha. Ele era habilidoso, mas carecia de força física para competir em ligas mais intensas como a própria Premier League. Algumas das transferências de Bojan podem ser vistas como mal planejadas por ele mesmo, pois ao invés de permanecer em um clube e construir a sua carreira, ele se tornou um andarilho do futebol, parecendo aí o Sterling, né, jogando por times de menor expressão, embora o Sterling só tenha jogado em gigante, né. Apesar de não ter atingido o nível esperado, Bojan teve momentos de brilho e conquistou títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões com o Barcelona. E sua história é também um exemplo. É isso, cara. A história do Bojan é pra se espelhar, né, cara? Pra o que não fazer, cara. Tanto com a questão de suporte, com a questão emocional, quanto esse bagulho de ficar trocando, caindo de clube em clube, cara. Não procurar uma estabilização, não procurar um lugar pra você ficar. Nem que seja num time mais fraco por enquanto, mas ali pelo menos se estabilizar e ter ali um mínimo de chão pra você pisar, tá ligado? Agora você sempre põe um lugar novo, pra uma coisa nova, pra uma tática nova, pra uma filosofia nova, isso acaba te prejudicando demais. E, como eu disse, juntou isso tudo e, infelizmente, o Bojan meio que... Cara, apesar de ter ganho Champions e tal, cara, pouca gente vai lembrar do Bojan como jogador, vai muito mais lembrar do Bojan como uma grande promessa que não virou nada, não virou quase nada, apesar de ter tido aqui grandes lampejos, cara. Não à toa, fui pra seleção espanhola, os caralho, e é isso, cara. De como talento puro não basta para o sucesso no futebol. Fatores psicológicos, físicos e externos desempenham também papéis cruciais, vale ressaltar. E a gente fecha essa lista falando de um caso mais recente de um jogador ainda em atividade, mas que flopou, meus amigos, de uma maneira inacreditável. Esse é o caso do inglês Jack Grealish. Eu, como torcedor do Manchester City desde 2015, tenho que ser sincero aqui pra vocês em falar que o Grealish talvez tenha sido um dos maiores fracassos da história desse time, que revelou e comprou ótimos jogadores ao longo dos últimos anos, mas que errou feio na contratação desse inglês. Na Inglaterra, é muito comum os ingleses inflarem. Eu acho que o grande... Tipo assim, eu não sei, eu não sou torcedor do Manchester City e tal, foda-se o Manchester City, mas sinceramente, o grande problema da transferência do Sterling foi o preço pago, cara. Porra, mais de 100 milhões de euros é um negócio assim que você paga em Cristiano Ronaldo, que você paga em Messi, que você paga em Neymar. Pagar no Grealish, malandro. Pagar no Grealish. E o Grealish não era jogador. Cara, na época dele de Aston Villa, apesar dele ter sido o principal jogador da Aston Villa por muito tempo, e jogar muita bola na Aston Villa, ele não era jogador de resolver jogo. Ele não era jogador de botar jogo no bolso, entendeu? Ele era o melhor jogador do time, mas não era aquele jogador que, nossa senhora, ele vai destruir, ele vai... Porra, a gente precisa de uma classificação, pô, deixa no peito do Grealish. Não, entendeu? E, cara, se tivessem pagado ali 50 milhinha nele, 40 milhinha, eu acho que não teria todo esse alvoroço em cima do Grealish. Mas, porra, 100 milha. 100 milha no Grealish. Aí não tem como defender mesmo, né, cara? Na moral. O ego, né, de seu país, dizendo que eles revelam ótimos jogadores, que é bem verdade. O que é bem verdade, a seleção da Inglaterra prova isso, mas ao mesmo tempo que eles revelam ótimos jogadores, eles superestimam demais alguns deles, como é o caso do Jack Grealish mesmo. Ele explodiu lá no Aston Villa durante a pandemia da Covid-19 e se tornou peça-chave do time, aquele ponta que não dribla tanto, mas que compensa tudo isso com velocidade, força e poder de finalização. Ele era um jogador muito diferente e que era cobiçado por muitos clubes da Premier League, mas o Manchester City foi lá e meteu 100 milhões de libras por ele, uma bala violenta e irrecusável, e que consagrou ele o jogador mais caro da história do Manchester City. Ele até começou bem, eu lembro que ele se adaptou relativamente rápido e muito fácil, mas ainda não era aquele jogador do Aston Villa que a gente conhecia. Mas a parada, cara, é que o Guardiola meio que robotiza seus jogadores, e um jogador que gostava de ir pra cima simplesmente se tornou um bagre que só sabe carregar a bola e tocar pra trás. A cada nova temporada, o rendimento só foi caindo, e parece que após a conquista da Champions, o Grealish simplesmente esqueceu de jogar futebol. São inúmeras lesões e ele se tornou cada vez mais um jogador robótico que só toca para trás. Além disso, os números começaram a diminuir e ele recém completou um ano sem marcar um golzinho sequer pelo time do City. Eu adoro, mano, o Grealish. Eu acho ele um jogador muito interessante, muito carismático, ele tem um bom passe e dava muito para jogar na meiuca, mas o Guardiola raramente fazia isso. Eu poderia dizer que ele é inútil, mas eu conheço perfeitamente o City, do Guardiola mais especificamente, e entendo que ele tem uma questão tática por trás do Grealish, mas honestamente, cara, é meio frustrante pra gente ver um...
E o vídeo foi basicamente isso, né, gente? E finalizando sobre o Sterling, não, sobre o Grealish, eu acho que é isso, cara. O Grealish, ele é vítima do valor que empregaram nele e também vítima, de certa forma, do esquema tático do Guardiola. Porque é aquilo, cara, o Guardiola ele vai entregar jogos muito fodas, mas é aquilo. Muito raramente diversos jogadores desse mesmo time vão ter destaque, entendeu? Por isso que às vezes você botar um monte de jogador ofensivo no time do Guardiola, às vezes os caras não vão desempenhar, os caras não vão ser o que eles eram nos times deles, entendeu? E é exatamente o que acontece com o Grealish, porque o Grealish era o cara do Aston Villa por anos e anos. Chegou no City, ele só era mais um. E aí ele teve que desempenhar um outro papel tático. E aí minou o cara, pô. Um ano sem marcar gol é um negócio assim, fora da casinha, cara, na moral. Mas então foi isso. Esse foi o reactzinho com a opinião de hoje do canal Foot Day. Aliás, canal fantástico, um conteúdo muito foda. Eu basicamente, tirando uma discordância ou outra, mas basicamente no resto todinho eu concordei com as opiniões dele. São opiniões bem concisas, opiniões bem embasadas e o cara sabe bem o que tá falando, entendeu? Não teve nenhum absurdo, não teve nada fora da casinha aqui. Então vale muito a pena. O canal aí de quase 35 mil inscritos. E um bom canal, um bom vídeo e é isso, cara. Sem mais enrolação, agradeço vocês, mas tá na hora de mimir.